Olá, bom dia. Que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe todos aqueles que estão nesse propósito da leitura da Bíblia. Vamos prosseguir hoje, vamos continuar lendo mais 3 capítulos da Bíblia do profeta Zacarias, capítulo 4, 5 e 6. E nós vamos prosseguir aqui o capítulo 4. O propósito aqui do capítulo 4 é mostrar a visão de Zacarias, a visão do candelabro de ouro e as duas oliveiras. Então, esse livro do profeta Zacarias, ele revela as visões, né? Então, o assunto principal aqui de Zacarias, que tem essa visão de um candelabro de ouro e as 7 lâmpadas alimentadas pelo azeite que flui das duas oliveiras, esta visão ela simboliza a capacitação divina através do poder do Espírito Santo. Então, para contemplar aqui a reconstrução do templo. Então, nós vimos aqui no livro anterior de Ageu o chamado à responsabilidade para retomar a construção do templo, que eles saíram da Babilônia, que estava ali por 70 anos. Então, o profeta Ageu, no livro passado que nós estávamos lendo, chamou o povo para que eles assumissem esta responsabilidade da reconstrução do templo e retomar essa reconstrução. E aqui nós vamos ver que Jorobabel, que quem é Jorobabel? Está escrito aqui que nós vamos ler, né? Que é algo muito forte, né? Deixa eu ler aqui para vocês, que o capítulo 4, ó, depois o anjo que fala comigo tornou-se a despertar-me com o despertar de algum sono. E me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso, meu senhor? Ele disse, você não sabe. Não, meu senhor, respondi. Então, esta é a palavra do Senhor a Jorobabel. Então, Jorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ó, não é por força e nem por violência, é pelo espírito. Por isso que ele é o dono da obra. Ele é dono de tudo, ele está no controle de tudo, é no espírito. Quando nós estamos no espírito, olha o que o homem de Deus falou, não é pela força e nem pela violência, é pelo espírito. Zorobabel. Então, Zorobabel, ele estava ali e Deus falou para ele, você vai reconstruir, não pela força, não pela violência, mas pelo espírito. Deus vai honrar. Então, nós que estamos aí conduzindo a obra de Deus, não é por força não, e nem por violência, é no espírito, é na fé. Zorobabel, governador, que estava ali incentivando a continuar a obra, e a promessa que não será feita, a promessa que foi feita é que não vai ser nem por força e nem por violência. Então Zacarias, ele vê esse candelabro de ouro, as 7 lâmpadas, e ao lado dessas 7 lâmpadas, ele vê as 2 oliveiras, que está fornecendo azeite continuamente. Então a visão aqui é muito forte, né? A visão é muito forte. É muito interessante porque é dela que vem o azeite, né? Da azeitona, teve todo o processo, ela é tirado da fruta, é um processo para a transformação, para transformar no azeite. Tudo é um processo. Deus trabalha ali, ó, no processo. Isso é algo glorioso. Então veio
da azeitona se transformou no azeite, para então ser colocado nas lâmpadas do candelabro. Então, essa é a visão, as oliveiras que estava ali do lado, trazendo o azeite. Aí o anjo vai explicar para Zacarias, ele explica aqui para Zacarias a visão, essa visão é uma mensagem para o governador. Esse governador, o homem de Deus, Zorobabel. Tudo isso que Zacarias viu, essa visão que Zacarias viu, era uma mensagem para o governador. É muito forte, né? Deus é um Deus maravilhoso. Zorobabel, governador de Judá, afirmando que ele vai concluir a reconstrução do templo, mas não com a própria força, mas pelo Espírito de Deus. Eu lendo isso daqui, eu meditando aqui, eu escrevendo aqui agora essas coisas, é Deus testificando, é Deus falando, ó, meu servo Rafael, não é pela força não, mas você vai reconstruir, é pelo Espírito, é na fé. E eu vou aqui seguindo essa direção aqui. O verso 6, que eu quero ler para vocês, que é algo glorioso, do capítulo 4, que diz assim, ó, verso 6, eu vou ler de novo, hein? Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo Espírito, meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é? Ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará planície. As montanhas que Zacarias está aqui falando são as dificuldades, são os problemas. Quem você pensa que é o montanha? Você pensa que é o quê? Você vai se tornar uma planície, tá tudo no controle. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem você pensa que você é, ô montanha? Você vai se tornar aqui numa planície. E diz assim, ó, quem você pensa que é, ô montanha majestosa? Montanha majestosa diante de Zorobabel? Quem você pensa que é? Escreva aí. Pode escrever, você que está me acompanhando aí. Escreva assim, problema, quem você pensa que é diante de mim? Escreva aí. O problema, quem que você pensa que é diante de mim? E Deus falou, quem que você pensa que é uma montanha majestosa diante de Zorobabel? Puxa, a vida é muito forte. Quem você pensa que é majestosa montanha diante de Zorobabel? E diz assim, você se tornará planície, ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus. Abençoe, Deus abençoe. É muito forte. Aos gritos de Deus, Deus abençoe, Deus abençoe. É muito forte. Então não é por força nem por violência, mas você tem que se dedicar, você tem que carregar sua cruz, você tem que se esforçar. Esse é o reino dos céus. É uma verdade. Em montanha majestosa, quem que você pensa que é diante de Zorobabel? Isso mesmo, estou vendo aqui você escrevendo aqui, ó. Problema, quem que você pensa que é diante de mim? Porque isso é muito forte. Então, é a certeza, nós temos essa certeza que não é por força, mas é pelo Espírito. No verso 9 ao verso 10, esses montes de obstáculos aqui, esta montanha magnífica vai ser nivelada, né? E Deus colocará a pedra fundamental. De novo, a nova construção do templo. E isso aqui é muito forte. Ó, agindo Deus, quem impedirá? É ou não é verdade? Então, eu e você, nós podemos passar por grandes desafios até concluir os projetos de Deus na nossa vida. Mas nós vamos chegar lá, porque Deus vai abençoar. Talvez você fale assim, será que eu vou ter força? Será que eu vou aguentar? Nós vamos chegar lá sim, porque Deus é poderoso. Essas duas oliveiras representam aqui algo muito forte, né? Que estava aqui ligado ali ao candelabro, ligado ao candelabro, ao serviço de Deus. Então, fortalecendo o Espírito Santo de Zorobabel, o governador, né? Então ele teve um sonho também, Zacarias,
que o Josué é o sumo sacerdote, essa é uma mensagem muito linda e gloriosa. Vamos aqui para o capítulo 5. O capítulo 5 aqui é outra visão de Zacarias, do profeta Zacarias. A visão do pergaminho que voa e a mulher dentro de um cesto. É muito forte. São duas visões que Zacarias, o profeta Zacarias, teve. Duas visões. Vamos para a primeira visão, a visão do pergaminho que voa. Levantei novamente os olhos e vi diante de mim um pergaminho que voava. E o anjo perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um pergaminho voando, com 9 metros de comprimento e por 4,5 de largura. Então me disse: nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre a terra, porque tanto o ladrão como o que jura facilmente será expulso conforme essa maldição. Então o pergaminho que voa é muito forte. E também a mulher do cesto simboliza aqui algo muito forte. Fala aqui dos metros, fala aqui do comprimento, da largura e outras coisas aqui. Mas aqui eu quero começar aqui falando sobre esse pergaminho que voa. Você sabe que uma das coisas que afastaram o povo de Deus era a injustiça social. Você sabe que a injustiça contra o pobre, o órfão, a viúva. Então, isso foram erros que o povo cometeu no passado, que Deus não queria que o povo cometesse naquela ocasião. E eles estavam fazendo a mesma coisa. Então, aqui, essa visão aqui, ela é algo gloriosa que faz a gente lembrar disso, que Deus, ele vai punir o pecado. Então, a mulher que também estava no cesto, então aqui, essas que representa aqui a maldição que vai vir sobre a vida das pessoas que estão no pecado. Esta mulher que foi levada aqui, que estava no cesto e foi levada por duas mulheres com asas como de cegonhas para a terra da Babilônia, que é aonde há iniquidade, e ali ela foi confinada. Então o julgamento de Deus vem sobre o pecado. Deus vai vir sobre o pergaminho que voa sobre aquelas pessoas que estavam longe, distantes, que jurava falsidade. Então aqui a mulher que voa, que foi apanhada aqui com asas de cegonha para a terra da Babilônia, o julgamento de Deus virá sobre o perverso. Então a santidade de Deus exige que o pecado seja tratado. É quando a pessoa ela chega na igreja e ali ela é tratada quando ela tem um coração quebrantado. E ali Deus vai trabalhando. Deus vai tratando, fortalecendo, passando óleo nas feridas, até, de fato, de verdade, a pessoa se desvencilhar do pecado. Até o pecado ser removido. Então, Deus, ele não vai tolerar o pecado. Ele nunca tolerou o pecado. Deus é Deus. Ele purifica. É o Deus que purifica o seu povo. E a nossa certeza é assim. Então aqui o pergaminho voador, ele declara a maldição sobre os pecadores. E o cesto, a mulher sendo levada para a Babilônia com asas de cegonha, então simboliza aqui a remoção da iniquidade. Então Deus julga o pecado e o pecado, ele não faz parte de uma pessoa que anda com Deus. Ele remove o pecado e ele quer trazer a pureza. É muito forte esta visão de Zacarias. Amém? Vamos para o capítulo 6, a visão dos 4 carros. Tem aqui, o capítulo 6 diz assim, 4 carruagens e a coroa de Josué. Então, olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. A primeira estava
atreladas, cavalos vermelhos, e a segunda cavalos pretos, e a terceira cavalos brancos, e a quarta cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo, que representam esses cavalos atrelados, meu senhor. O anjo me respondeu: esses são os 4 espíritos do céu, que acabam de sair da presença do soberano e de toda a terra. A carruagem puxada pelos seus cavalos pretos vai em direção da terra do norte, e o cavalo branco vai em direção do ocidente. E os que têm cavalos malhados vai para o sul. Os vigorosos cavalos avançam, impacientes por percorrer a terra. E o anjo lhe disse: percorram toda a terra. E eles foram. E eles então me chamou e disse: veja, os que foram para a terra do norte, derem repouso ao meu espírito naquela terra. É muito forte. Então, está aqui os 4 cavalos saindo do céu simbolizam o julgamento de Deus sobre as nações. Então, o capítulo 6, ele narra aqui também a coroação do sumo sacerdote, apontando, né, tem um apontamento para o renovo, e o renovo é o Messias, é o Senhor Jesus, que nós já estamos chegando aí no Novo Testamento, livro de Mateus, que é o apontamento para o Messias, e lá nós vamos falar acerca disso. O renovo é um título messiânico que aponta para o Cristo Jesus. Amém? É muito glorioso. E a Bíblia, ela continua aqui: os 4 ventos do céu para patrulhar a terra e executar o julgamento de Deus sobre todas as nações. Então, em seguida, Zacarias é instruído a fazer aqui a coroa e colocar sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué. Então, esta coroação aponta aqui para o renovo, que é construir o templo do Senhor e governar o rei e o sacerdote. É muito forte aqui. Esse sumo sacerdote, essa coroação, é que o Messias, quando ele voltar, ele vai reinar também sobre a terra. Amém? Então aqui, tanto o papel de rei como o papel de sacerdote. O Novo Testamento fala aqui desse sumo sacerdote Josué. Ele explica que Mateus, ele vai fazer esse apontamento para o Messias. Então, o governo final, a resposta final, ela vem de Deus. E Cristo voltará como rei e vai reinar nesta terra. É muito forte. O renovo, amém? O apontamento para o Messias. Então nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria muito que você lesse o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 9, tá certo? E daqui a pouco nós vamos terminar o livro do profeta Zacarias. Que Deus abençoe a sua vida, um maravilhoso dia. Eu tenho certeza que essa quarta-feira vai ser uma quarta-feira muito abençoada. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.